Pois é, estamos de volta com a nossa aula aqui, falando sobre os artigos, esses artigos maravilhosos que, durante essas pesquisas também maravilhosas, vão ajudar. Na primeira aula, vocês perceberam, basicamente, que a gente ficou falando, para ver até onde estava lembrado o pensamento de cada um em relação ao nosso artigo, tá certo? Mas, de agora em diante, eu vou fazer uma coisa mais resumida. Resumida no que diz respeito à amplitude, ao geral. Vamos pegar, na primeira folha, que é evidente que vocês vão botar lá faculdade de educação Memorial Adelaide Franco, aí licenciatura, pedagogia, logo lá em cima, né? Aí depois acadêmicas e acadêmicos, aí você botar o nome de cada um. Aí no meio da folha, que é essa folha de rosto, a primeira, bem no meio coloca o nome. Aí depois Pedreiras, Maranhão 2010. Na segunda página, vocês vão iniciar lá também, para fazer essas duas páginas bacanas. Vocês vão iniciar... Esse é o resultado principal. Vocês vão iniciar lá tranquilo com o nome dos acadêmicos, das acadêmicas. Aí o nome no meio e Pedreiras novamente. Depois, na sequência, é que vocês virão para aquilo que é o mais importante, que é o essencial. Aí vocês vão colocar o nome. Agora, de fato, depois dessas duas capas, que essas duas capas é só da faculdade mesmo, aí vocês vão para o nome do artigo. Bota o nome todo maiúsculo, né? Vamos supor, se vocês peguem, aqui eu vou dar o exemplo para não pegar o nome do artigo de ninguém que está aqui. As imagens das ciências sociais e suas implicações na formação de professores para o ensino de pedagogia no Maranhão. Pronto. É o nomezão em cima. Logo depois, vocês vão colocar o nome dos acadêmicos. Logo depois, o nome dos acadêmicos. Vocês vão colocar o nome dos acadêmicos, de cada um, de quem está escrevendo o artigo. Aí vem o que a gente chama de resumo, o resumo da obra. Vocês vão o resumo da obra ali, colocar. Depois que colocar o resumo da obra, aí vem embaixo palavras-chave. Palavra-chave. Por exemplo, se o palavra-chave, vocês vão procurar aí, a gente já discutiu sobre a questão de palavra-chave. Depois do resumo, aí vocês vão para o abstrato, que é o resumo da obra em inglês. E também coloca a palavra-chave da mesma forma. Aí vocês vão colocar logo depois do abstrato, acadêmico do primeiro, do período tal, de letra, numa letrinha menor, da faculdade de educação, Adelaide Franco, fala nisso. Aí vai ter o nome principal lá, introdução. Aquilo que a gente discutiu na primeira aula, a introdução, que nós discutimos na primeira aula. E nós vamos para a nossa querida, valorosa e tão sonhada introdução. Vou tocar nesse assunto mais uma vez, devagarinho, para que vocês possam aqui ver como é que se começa uma introdução. Vou pegar aqui no resumo desse livro que o Juarez me passou.
e vou para uma introdução aqui de um artigo. Vamos supor que a situação da sociologia no ensino médio no Maranhão. Aí, página 81. Vou para a página 81 aqui para iniciar essa questão aqui da introdução. Aí eu vou ler aqui o início dessa introdução aqui para os meus amados e queridos alunos. Ele diz: o presente. Vou até passar essa página aqui para a gente não ficar só. Vou botar mais lá na frente, que isso daqui é só para nos servir de base. A situação da sociologia no ensino médio no Maranhão. Aí ele diz: o presente texto propõe discutir a situação do ensino da sociologia no nível médio no estado do Maranhão, enfatizando problemas como o precário quadro de professores formados na área atuando e a sua desproporcional distribuição no território, o aumento da demanda nas escolas públicas, o aumento da oferta de vagas e novos cursos que formam licenciados em ciências sociais ou sociologia, especialmente a partir de 2009, como pano de fundo da reflexão tentamos perceber o impacto social, especialmente no que tange à mudança de status da disciplina no ensino médio, quando há docentes com formação específica ministrando a disciplina. Antes, porém, importa fazer minimamente uma contextualização da situação nacional da disciplina em questão. Os dados levantados pelo MEC em 2008 informam que saíam das instituições de ensino superior brasileiras 2.884 novos professores de filosofia, 3.018 de sociologia, número que, conforme o próprio Ministério da Educação, são insuficientes para atender a 24.131 escolas de ensino médio no país. Então você percebe que logo na introdução a pessoa foi procurar o problema, aquilo que a gente discutiu. Por que eu voltei a discutir? O outro eu brinquei mais com vocês, conversei para dialogar em relação ao assunto. E depois nós estamos aqui já com o problema. Aí ele vai buscar dentro desse problema. O que é que eu quero dentro dessa introdução? Que vocês procurem o problema. Achou o problema? Começa a ter tomada para ligar a luz. Começa a ter bateria para que essa luz seja acesa. Para que essa discussão comece a florar. Que essa discussão comece a ter qualidade, que essa discussão comece a instigar vocês, saber qual é o... Por exemplo, você aí, qual é o seu tema? Então você vai procurar o problema do seu tema. Quando você encontra o problema, aí você tem campo para saber qual o problema que está acontecendo no seu campo ali, aí o que é que você pode fazer com esse campo, o que é que você pode discutir, o que é que você vai poder dizer nesse campo de atuação. Quando você está buscando esse problema, aí ele ainda vai mais na frente aqui. Os dados, aqui a gente já leu, das profissionais, compromete a formação de qualidade do ensino. O levantamento realizado em 2008 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior, CAPES, responsável pela formação de docente, indicou que o Brasil possui 31.118 profissionais ministrando aulas de filosofia singular,
e 20.330 em sociologia, número bem abaixo do ideal. Para este órgão do governo, seriam necessários 107.680 docentes em cada uma das disciplinas para atender a nova demanda. Na época da pesquisa, 88% dos docentes que ministravam sociologia nas redes públicas brasileiras não possuíam formação em ciências sociais. Na filosofia, a porcentagem era de 77% no mesmo período. Então, é o que chega. Chega um professor formado, às vezes, em geografia, que é muito próximo. Dá para ensinar sociologia. O cara é formado em matemática. Vai ensinar sociologia. Aí, isso é que é o grande problema com o aluno. Como é que ele vai lidar com o sociólogo? Quando a pessoa tem, pelo menos, uma pós-graduação, depois um mestrado, ou então tem uma pós-graduação naquela área, aí eu fico calado. Aí dá para você ficar calado e aguentar essa situação. Parece que não tem alto-falante. E é nesse ponto bem aí que a gente fica... Que bom, posso ajudar em algo. É bom que nesse ponto bem aí a gente possa discutir com mais eficiência, tá certo? Porque o que é que vai dizer? Estou colocando isso como problema porque, de repente, o problema de vocês pode ser bem diferente desse. Mas a gente está trabalhando na área da educação. As debilidades. O que é que acontece nos ensinos iniciais? O que disse Paulo Freire? O que disse o Florestan? O que disse outro? O que é que pensa? E agora o pensamento de vocês? Isso na nossa introdução. Depois que vocês caminharem bem nessa introdução, aí vocês podem caminhar também, sabe, dentro da metodologia, que será o tema do nosso terceiro vídeo. Vai ser o tema do nosso terceiro vídeo. Mas na introdução vocês podem aprofundar ainda mais. Daqui a pouco nós vamos ver o que a gente pode discutir ainda mais. Aí, sociologia e filosofia talvez sejam as disciplinas em pior situação, mas, de um modo geral, muitas áreas de conhecimento no ensino médio vivenciam problemas semelhantes entre elas. Química, física, artes, biologia, matemática, educação física, entre outras. A volta da sociologia como disciplina obrigatória no ensino médio. Mas isso foi antes, porque o novo governo quer tirar filosofia e sociologia, que diz que não, as pessoas têm que saber coisas exatas. E coisas exatas até agora eu não estou entendendo nada desse novo chamado, dessa nova questão em debate. Depois da introdução de vocês, que vocês já encontraram o problema, como a discutir o problema, quando se começa o problema, vê várias vertentes para esse problema, onde tem várias baterias, várias tomadas, e que você pode ficar carregado para depois ir discutir com eficiência, aí o campo fica aberto. O campo fica aberto, você vai ter tranquilidade, com certeza, para discutir o seu tema com mais eficiência. Aí é quando você vai entrar na metodologia de como vai trabalhar, essa questão metodológica de como você vai trabalhar. Você vai discutir o que é que vai dizer na sua metodologia, o que é que eu quero para a minha metodologia. Então, o que cada um quer para a sua metodologia, nós vamos, com certeza, discutir isso com muita calma, com muita tranquilidade, daqui a pouquinho, no nosso terceiro vídeo. Viu? No nosso terceiro vídeo, a gente vai começar a discutir a nossa metodologia, porque dentro da nossa metodologia, a gente ainda tem o objetivo geral, os objetivos específicos,